Tudo começou quando chegamos a Auschwitz. A primeira coisa que vi foram as chaminés soltando fogo e um cheiro sufocante que pairava no ar além de toda aquela fumaça e fuligem, como se existisse algo a mais. Logo na entrada, os soldados gritavam e separavam todos que desciam do trem. Homens para um lado, mulheres e crianças para outro. E foi nesse instante que um pai foi afastado da esposa e das 3 filhas, as quais as 2 mais novas eram gêmeas. E assim ele tentou impedir, tentou correr até elas, mas logo foi contido à força pelos soldados. Mais tarde, foi levado até uma sala, onde reencontrou Victor Capézios, farmacêutico de sua cidade natal, alguém que antes sorria para as famílias e vendia remédios, como um homem comum. Estava lá em um lugar cheio de morte e tristeza, e desesperado, implorou para rever a esposa e as filhas. Entretanto, Capézios só demonstrou interesse ao saber da existência das gêmeas, e assim levou o homem até Joseph Mengele, onde deu a ele uma resposta fria, dizendo que elas iriam apenas tomar um banho e em breve estariam juntas de novo. Entretanto, algum tempo depois, veio uma verdade fria e cruel, dizendo que em menos de 1 hora, sua esposa, a qual ele tanto amou, e suas 3 filhas haviam sido mortas nas câmaras de gás. Auschwitz não pode ser visto apenas como um campo de morte, mas também como um negócio. Ali, vidas humanas foram transformadas em números e prisioneiros em mercadorias. A parceria entre os nazistas e a IG Farben, a maior química e farmacêutica da Alemanha, revela como a ciência e a indústria podem ser usadas para servir à ganância. A empresa pagava a SS por cada prisioneiro, e até o cheiro que dominava o ar representava não só a morte, mas o funcionamento de uma engrenagem industrial. Os trens chegavam sem parar, trazendo homens, mulheres e crianças. Muitos eram enviados direto às chaminés, enquanto outros eram selecionados para o trabalho forçado. Foi assim que nasceu Monowitz, o chamado Auschwitz III, um campo erguido especialmente para sustentar as fábricas da Farben. Lá, cercas de arame farpado, torres de vigia e celas compunham um ambiente criado para sugar até a última gota de força dos seus prisioneiros, que, quando não serviam mais, eram descartados como se nunca tivessem existido. Auschwitz mostrou como até a ciência pode ser corrompida. Profissionais que deveriam salvar vidas, como o farmacêutico Victor Capézios, se tornaram parte da máquina de extermínio. O maior horror não foi apenas a morte em si, mas o fato de ela ter se transformado em uma verdadeira indústria. IG Auschwitz. A fábrica da Farben construída com a ambição de ser a maior produtora de borracha e combustíveis sintéticos na Alemanha. Foram gastos o equivalente a 55 bilhões de dólares e foram necessários 300 mil trabalhadores para sua construção, sendo a maioria trabalhadores forçados vindos de Monowitz Bunawerk, o campo de concentração construído ao leste da fábrica, apenas com o intuito de ficar abastecendo a fábrica, já que seus trabalhadores viviam apenas com 1.300 calorias diárias. Fato esse que fazia com que eles não sobrevivessem sequer um mês nas obras. No final das contas, IG Auschwitz serviu apenas como um lento matadouro, já que produziu uma minúscula parcela do combustível prometido e nunca sequer uma borracha, tendo apenas o papel de assassino na história da Alemanha nazista. Leonard Wirtz, um capitão da SS responsável por liderar todos os médicos de Auschwitz, acreditava fielmente que os médicos deveriam fazer a distinção dos judeus que iriam ser executados na câmara de gás para aqueles que iriam sobreviver, já que eles queriam definir o tempo que eles conseguiriam sobreviver
antes de morrerem de inanição ou espancados. E também eles queriam decidir aqueles que se tornariam cobaias para os seus experimentos bizarros. E entre esses médicos que faziam essa seleção, tínhamos Joseph Mengele. Esse homem que acreditava fielmente na evolução da espécie, que a raça pura ariana era o próximo passo da humanidade. E que para alcançar essa evolução não se mediriam esforços. Um dia, uma prisioneira, Vera Kriegel, entrou em seu laboratório e por ela foi descrito. Eram espetados tal como borboletas. Achei que tivesse morrido e que onde eu estava era o inferno. Nas paredes do laboratório de Mengele, olhos espetados por todo lugar, mostrando que é por isso que essa época era chamada de a pior era da humanidade.